Janela do Céu. Voltamos com o programa Janela do Céu. Hoje nós estamos conversando com a nossa irmã Beatriz Cassol, de São Cepé, Rio Grande do Sul. E ela também foi chamada como missionária, né? Todos nós, na verdade, somos missionários, mas tem aqueles que Deus, então, envia para cidades diferentes, né? Para outros lugares. E você já passou bons anos, né? Sendo trabalhada pelo Senhor nessa área. Conta um pouquinho para nós tuas experiências, como foi esse chamado. E as coisas que, quando a gente sai da nossa zona de conforto, né? Deus sempre nos dá um avanço espiritual, com certeza, né, Beatriz? Sim, a gente então casou, né? Acho que eu não lembro assim o tempo, mas acho que uns 11 meses depois a gente já foi chamado para missão, né? Claro que a primeira missão é na nossa cidade, né? Mas então a gente foi chamado para a missão lá em Indaiatuba, São Paulo. Então já foi a primeira, já foi, né? Para longe, né? E a gente ficou 3 anos lá e... Vocês moravam em Santo Ângelo e foram para São Paulo. Isso. Aí quando eu casei, eu morava em São Cepé, eu casei e fui para Santo Ângelo. E aí depois a gente foi chamado para missão e fomos para São Paulo, em Indaiatuba, né? E lá foi trabalhar, né? Bem grande, assim, na parte... No começo foi na financeira e, enfim, no ego, em tudo, né? Foi uma bênção. Lá eu digo que é um teste, assim, para missionário. Foi para nós, pelo menos, né? Um trabalhar bem grande, assim. Apesar de ter ovelhas muito queridas, que a gente gosta muito, né? Se dá muito com os irmãos de lá, uma bênção. Mas a cidade, assim, aquele tempo lá nos trabalhou bastante, né? Então foram 3 anos em Indaiatuba, né? Abençoado, porque quanto mais trabalhado, mais crescimento a gente tem, né? E aí depois a gente foi chamado, então, para auxiliar em Curitiba, né? Aí Curitiba a gente ficou 10 meses e aí o Senhor fez os arranjos dele, né? Minha mãe teve um AVC e então a gente veio sem saber o que aconteceu, porque eu sou filha única, né? E a minha filha estava com ela, apavorada, né? Porque sanguíneo, sabe como é que é, né? Ficar apavorado com as coisas. Então a gente veio para cuidar dela sem saber o que ia acontecer, porque ela tinha ficado com o lado direito todo paralisado, né? Enfim. Aí mas tudo tem um propósito do Senhor, né? Nesse meio tempo, então, o presbítero de São Cepé pediu afastamento. Então, aprove o Senhor colocar o meu esposo no lugar dele, que aí já uniu, né? Que ficava com a minha mãe e ficou cuidando lá da cidade. Então, voltei para as origens, né? Voltei para São Cepé. E a gente vê que foi um arranjo do Senhor mesmo, que 2 meses depois minha mãe veio a falecer, né? E nós continuamos lá, estamos lá até hoje, né? E é um trabalhar, assim, que nem eu comentei antes, a gente voltar para as origens é sempre um trabalhar, né? Então ficou coisas lá que o Senhor queria ajustar, consertar, enfim, que eu lembro que depois que eu saí de São Cepé, quando eu voltei para lá, eu fiz muitos consertos, assim, porque na minha área ministerial, como eu falei, eu deixei muitas brechas, né? Então, o primeiro culto que eu fui lá, eu já consertei com toda a igreja, né? Isso antes de voltar para São Cepé, e consertei com pessoas, erros, falhas que eu tive. Mas tem sido uma bênção, né? Agora o trabalhar também tá bem intenso lá. E a gente sabe que levantar uma obra não é fácil, né? Quando pega assim uma obra para ser restaurada novamente, levantada, então dá mais trabalho, eu creio, do que começar. Mas tudo isso contribui para o nosso crescimento espiritual, né? Te ensina a ter paciência, mansidão. Deus tem me trabalhado muito, acho que esse deve ser o comandante do meu ego, que é a justiça própria. Então tu vê situações levantando, pessoas se levantando e tu tem que só orar e não te justificar e não te defender e deixar que Deus faz os arranjos e mostra todas as coisas no momento certo. Isso trabalha muito, gente, né? Porque a vontade que tu tem é de ir lá e tirar satisfação e, né? Mas não é isso que Deus quer, né? Porque eu creio na palavra do Senhor e creio que Ele sempre mostra, assim, o que é dele, o que não é, sabe? Então a gente tem sido muito trabalhado nessa área, assim, sabe? De ter muita mansidão, muita humildade, de ter amor pelas ovelhas, sabe? E edificar elas, assim. Lá tem ovelhas muito machucadas, muito magoadas e é um trabalhar, né, irmã? Então tem sido uma bênção, assim, esse trabalhar lá nas nossas vidas e na vida dos irmãos também, eu creio, né? Com certeza. E é bom porque isso faz a gente praticar a palavra, porque a gente ouve tanto, a gente tem tantas ministrações, a gente estuda muito, mas na verdade a gente só vai entender e viver aquilo que a gente ouve, né, quando a gente tem experiência,
né? De tu se doar, de ter o amor pelas pessoas, né? De não olhar pra gente, mas olhar pra necessidade que os irmãos têm, estar ali sempre disponível, né? Para que eles cresçam, porque é isso que a gente tem que fazer, né? Ser servo ali para que a obra do Senhor cresça. Então é ali nesses momentos que a gente tem realmente, né, a experiência com a verdade, com a palavra. Mas Beatriz, conta um pouquinho para nós também dessa novidade que o Senhor trouxe, né, para vocês, da Moriá, que é uma empresa, né, hoje, e que produz então esses moletons aqui, como a Beatriz está usando, e que realmente são muito bons. Conta um pouquinho como que Deus trouxe essa direção. Isso é uma experiência assim, incrível, sabe, Elisama? Porque quando eu conheci o Senhor, nessa época antes de casar, eu tinha muita vontade de trabalhar com confecção, enfim, mas nem imaginava que eu ia costurar. E até o Senhor, quer dizer, não foi o Senhor, eu creio, né? Porque houve uma oportunidade de eu ter uma loja lá, sabe? Trabalhar com roupas, mas não seria eu que faria, eu compraria e venderia. Mas na época eu lembro que o Senhor não quis, que tinha pessoas que iam ser sócios, que Deus não queria, né? Hoje eu vejo que era por isso, né? Então, quando estava quase tudo pronto, Deus, assim, trancou tudo, dissipou. Digo, amém, Senhor, né? E aí depois, então, eu quando eu fui para Santo Ângelo, minha cunhada era costureira, então eu comecei a fazer algumas coisas com ela, então eu fazia mais essa parte de bonequinha, de tapete, essas coisas. Quando eu fui para Indaiatuba, eu continuei, aí aumentou essa produção. Quando a gente foi para Curitiba, então lá tinha muitas opções de tecidos, enfim, eu comecei a fazer roupa. Em Indaiatuba eu já fiz alguma coisa de roupas. Eu nunca fiz curso, eu nunca fiz nada. Quando eu queria saber alguma coisa, então eu vou para o YouTube, pego um monte de vídeo, aí junto aquilo que eu acho que fica mais perfeito, eu faço. E é um dom de Deus, né? Quando Deus nos dá esse dom, facilita. E aí, lá em Curitiba, veio a Moriá Confecções, a ideia, né? Então, a gente fez o CNPJ, tudo. Até o Marcelo já tinha o nome dele, só colocou o nome da Moriá. Só que quando começou a engrenar, houve essa mudança. E aí deu uma parada, porque a minha mãe necessitava de cuidados. Ela, no começo, não estava de cadeira de roda e tudo. Então, eu não tinha tempo para Moriá. E depois que ela faleceu, então, a gente retomou com essa ideia, né? E o Senhor sempre nos mostrou que seria mais para o reino, sabe? E aí veio essa pandemia, que para muitos foi ruim, mas para nós, eu comecei a fazer máscaras. Que uma amiga minha disse, Bia, tu não tá fazendo máscara, tô precisando. Eu digo, não vou fazer máscara. Ela disse, não, mas faz umas para mim então. E eu começou procura, enfim. A gente conseguiu arrecadar o dinheiro então para começar a compra dos materiais para a confecção dos moletons, das camisetas, né? E, enfim, assim, começou e deu encomendas e a gente conseguiu uma serigrafia muito boa e Deus foi proporcionando, abençoando, né? E aí eu já tinha lembrado desse sonho antigo que eu tinha, né? De ter a loja que não saiu. Na época até eu fiquei magoada. Então a gente nunca sabe, porque a gente nunca pode se magoar com as coisas que Deus corta, porque os pensamentos dele são muito maiores do que o nosso, né? Hoje o Senhor me mostrou, hoje tu tem a tua confecção e tu faz, tu mesmo, né? Faz do jeito que tu quiser. Então, além de te dar a confecção, eu te dei o dom de fazer, né? Você mesmo fazer. Então, eu sou muito grata ao Senhor, assim, porque realmente, assim, Ele tem o tempo certo, Ele tem o modo certo, as pessoas certas para te abençoar. Então, são essas experiências, assim, que eu aprendi que a gente sempre tem que esperar no Senhor, né? No casamento mesmo, é lógico que a gente tem tu fica com um monte de opção, assim, né? O teu olho, né? Mas Deus tinha outra coisa bem diferente. Na loja mesmo, eu tinha uma vontade, mas Deus tinha outra bem diferente. E aí, se eu comparar as minhas com a do Senhor, a dele foi infinitamente maior e melhor do que as minhas. Então, realmente, a gente não sabe nada, né, irmã? É só Deus, assim. Graças a Deus, tem bastante encomenda, assim, dos irmãos, né? E Deus está abençoando, assim. Glórias a Deus, o material é bom mesmo, né? São muito bonitos, né? Vale a pena, né? Eu indico para os irmãos comprarem. E também porque a gente incentiva, né, apoia os irmãos que estão fazendo. A gente sabe que tudo fica para o reino, né, para o Senhor. E a gente tem que apoiar os irmãos, né, que produzem, sempre dá preferência para aqueles irmãos que estão trabalhando com aquele produto que a gente precisa, né? Então é muito importante. E assim como você falou, tem sido muito falado sobre o versículo que muitos propósitos, né, nós temos no nosso coração, mas que
a vontade do Senhor sempre que prevalece, e realmente a gente às vezes tem muitos sonhos, mas de repente não é naquela hora, daquele jeito, né? E não adianta a gente se obstinar que fica pior, né? Então a gente tem que aceitar e mais à frente, né? Deus é que sabe os seus planos, os seus propósitos, e se a gente obedecer e seguir, com certeza a gente vai obter o sucesso, né? Porque talvez precise de uma maturidade maior, né? Precisava passar pela missão, né? Então, Deus sabe todas as coisas que a gente necessita, né? A gente só tem que confiar no nosso Senhor, que nos salvou, que nos comprou, e Ele que sabe todas as coisas. Então, se você está interessado, né, nos moletons, é só contatar a Moriá Confecções, né? Que tem Instagram, deve ter no Facebook também. Tem Instagram, tem Facebook, tem uma página no Facebook, né? Eu uso muito o meu também, o do Marcelo, e a página que é Moriá Confecções, né? Então, fica à vontade, né? Os irmãos quiserem fazer propaganda já. Em breve, em nome de Jesus, vão ser anunciante também, né? A TV Menorá, na rádio, em nome de Jesus, né? E a gente está buscando para o reino, né? Mas tudo que a gente adquire, hoje a gente tem uma visão que é primeiramente para o reino, né? Então, hoje a gente não tem nada assim de coisa, eu preciso de tal coisa para mim. Não, a gente precisa de tal coisa para o reino. Se tu arrumar o carro é para te usar para o reino, né? Então, eu creio que o Senhor... Hoje Ele vai abençoar esses que têm essa visão, sabe? A gente sempre foi fiel no dízimo, na oferta, enfim, né? Da nossa maneira, a gente tenta fazer o melhor para o Senhor, com muitas falhas, né? Ainda falta muito, né? Mas a gente tem um coração voltado para querer agradar o Senhor, né? Então, com certeza, essas pessoas agora, hoje a gente está ouvindo muito, né, irmã, assim, que esse ano vai ser, né, assim, muito definitivo para muitas coisas, né? Então, eu creio que a gente vai ver, assim, esse ano, assim, aqueles que servem o Senhor e aqueles que não servem, aqueles que têm um coração voltados para o Senhor mesmo e aqueles que não têm, porque, que nem eu vim aqui dar uma entrevista e falar, fica tudo muito lindo, ninguém sabe o que está no meu coração, né? Mas pela vida da gente, tu não precisa nem ser espiritual, é só ser inteligente que a gente consegue ver os que estão realmente voltados para Cristo e aqueles que não estão, né? Então, o Senhor sabe todas as coisas e que Ele nos dê a graça, né? Em nome de Jesus, para tirar o resto que ainda falta, né? Substituir o resto. Amém. Se a gente perseverar, com certeza o Senhor vai terminar essa boa obra que Ele iniciou, né? Em nome de Jesus. Então, nós ficamos por aqui. Obrigado por vir compartilhar conosco. Que Deus prospere a obra, prospere a Moriá Confecções e principalmente dentro, né? Que é o que o Senhor quer transformar, né? Que Deus quer de nós, que nós vamos ser cartas vivas, testemunhas vivas, como a irmã falou. De nada adianta a gente falar bonito, saber falar da palavra, se o nosso viver diário não testemunha de Cristo, e é isso que Deus deseja de cada um de nós. Então persevere, busque o Senhor, que com certeza Ele vai nos dar a vitória. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.